Capítulo 21. O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos, por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo que te diz, porque a tua descendência será reconhecido por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando o pão e um cantil cheio de água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de 1 tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe do seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade que te tratei. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe: não sei quem fez isso, nunca o contaste a mim. Nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança.
Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: receberás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, Deus Eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegados ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão Milca. Também deu à luz filhos de Naor, teu irmão, Uz, seu primogênio, Bu, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quesede, Azo, Pildas, Shidlaf e Betuel.
E Betuel gerou Rebeca. Milca deu à luz esses 8 filhos de Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz Teba, Gaão, Taás e Maaca. Gênesis 23. O tempo da vida de Sara foi de 127 anos. Então morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois disso, Abraão se levantou, afastou-se do corpo dela e foi falar com os heteus. Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha falecida, deixando-a ali. E os heteus responderam: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Faze o sepultamento da tua falecida na nossa melhor sepultura. Nenhum de nós te negará a sua sepultura para que sepultes a tua falecida. Então Abraão se levantou e, inclinando-se diante dos heteus, o povo da terra, disse-lhes: Se concordás que eu sepulte minha falecida, deixando-a aqui, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que me conceda a caverna de Macpela, que ele possui na extremidade do seu campo, que me seja concedido pelo devido preço como propriedade de sepultura no meio de vós. Efron estava sentado no meio dos heteus. Então, ouvindo pelos heteus, isto é, por todos os que estavam à porta da sua cidade, Efron, o heteu, respondeu a Abraão: Não, meu senhor, ouve-me, concedo-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, eu a concedo a ti. Faze o sepultamento da tua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, ouvido pelo povo da terra: Se está de acordo, peço-te que me ouças. Pagarei o preço do campo, recebe-o de mim e sepultarei a minha falecida. Respondeu Efron a Abraão: Meu senhor, ouve-me. O terreno vale 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Portanto, faz o sepultamento da tua falecida. Abraão ouviu a Efron e pesou-lhe a prata de que estes havia falado diante dos ouvidos dos heteus, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, próximo de Manre, o campo, a caverna que estava nele e todo o arvoredo que havia nele, em todos os seus limites ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos heteus, isto é, de todos os que haviam entrado pela porta da sua cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, próximo de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim os heteus passaram para Abraão o campo e a caverna que estava nele como propriedade de sepultura.